Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para trazer para a gente, para você, para mim também, isso é uma novidade, essa colaboração de uma das mais renomadas casas de perfumaria de nicho, a Serjoff, com uma das bandas de grande sucesso dos anos 80, Duran Duran. Essa banda que fez parte da minha infância e eu acredito que da infância, da adolescência de muitos de vocês. Antes disso, também recomendo que você, ao conhecer essas fragrâncias, dê uma pesquisada, relembre a vibe da banda, né? Eu acho que assim, o perfume ele tem que ser mais do que uma experiência olfativa, ele pode ser uma experiência multissensorial. Então, se é uma colaboração com a banda de rock, então é interessante a gente ouvir as músicas da época, é interessante a gente ter uma conexão visual com a moda, com o estilo, né, com os clipes dessas bandas. Né? Eu estou aqui até com minha camiseta aqui das antigas, anos 90 aqui, em homenagem a esse clima. Então eu recomendo que vocês também entrem nessa vibe. Bom, de início, convém trazer que essa não é a primeira participação da banda Duran Duran com perfumes, não é a primeira experiência, tá? Eles já fizeram uma colaboração com uma casa de perfumes, salvo engano, de Nova York. Eu anotei aqui o nome, é a DS Durga de Nova York, é isso mesmo. Em 2018 eles lançaram uma coleção limitada de fragrâncias inspiradas em sucessos e tal, para essa casa DS Durga. Eu não tive a oportunidade de conhecer e não conheço, mas se você der uma pesquisada, você vai ter contato aí. Também não é a primeira vez que a Serjoff faz isso. A Serjoff tem uma linha Blends, que, salvo engano, a primeira colaboração deles foi com o guitarrista ou algum músico da banda Queen, e eu acho que ainda não estava na linha Blends. Mas enfim, aí depois a de grande sucesso que veio foi com o guitarrista do Black Sabbath, o Tony Iommi, com o perfume Monkey Special, e na sequência o perfume Defied. Essas duas fragrâncias, esses dois perfumes fizeram muito sucesso e eu acho que isso alavancou a possibilidade do Serjoff continuar fazendo esse tipo de parceria. Bom, mas a gente está aqui para falar da parceria com a banda Duran Duran. E a banda, pessoal, só um pouquinho trazendo um pouco do universo da banda, eles sempre exploraram um pouco esse lado exótico, o lado sensual, o lado do desejo, aquela típica banda anos 80, né? Então, esses frascos, essas fragrâncias, elas são inspiradas nesse universo anos 80 Duran Duran, e vamos ver se foram mesmo para dentro da fragrância, que é a Neo Rio, ou New Rio, e a Black Moonlight, tá, pessoal? A Neo Rio é importante também colocar que ela vem, e eu vou colocar aí as fotos para vocês, ela vem em 4 opções de frascos, né, bem chamativos, essa cor neon vibrante, o verde, o amarelo, o laranja e o rosa neon bem vibrante, bem anos 80 mesmo, muito legal. Quando eu vi esses frascos eu achei muito legais. Mas a fragrância é a mesma, tá, pessoal? É o mesmo perfume com 4 frascos diferentes. Tá? E a Black Moonlight tem uma pegada mais sóbria, traz um ar um pouco mais noturno, mais sombrio no frasco. Muito bonito também, a apresentação muito bonita, tá aí passando para vocês. E só tem uma cor de frasco, é só esse mesmo, Black Moonlight, tá, pessoal? Falando dos perfumes, eles foram lançados agora no ano de 2025, então ainda são lançamentos, tá? Ao preço de 315 euros, isso lá na Europa, por 50 ml. Aqui no Brasil, pessoal, esse perfume chega bem mais caro. Esse perfume chega aí, sei lá, 3.500, 4.000 reais, que é quase o equivalente aí ao dobro do valor em euro, talvez 600, 700 euros, talvez seja esse o valor. E falando enquanto isso representa, eu vou falar por mim, eu sou um consumidor, eu não sou colecionador, sou um trabalhador médio-alto do Brasil, mas quem estiver vendo de fora
Nosso poder econômico é muito baixo, comparando com a Europa, com outros países, então isso representa talvez metade ou quase um terço, alguma coisa entre um terço e a metade do meu salário mensal. Então é um perfume muito caro para mim, por isso que eu estou conhecendo por meio de splits, tá? São esses pequenos frasquinhos, tá? Com uma pequena porção do perfume, e eu deixo para de fato adquirir aqueles por quais eu de fato me apaixone. Muitas vezes eu me satisfaço só com um decante, só com split. Esse aqui eu já usei 3 vezes cada um deles, foi o suficiente para me sentir seguro para trazer para vocês as minhas impressões, e ainda dá para usar bastante. Vamos lá? Vou começar falando pelo Black Moonlight, tá, pessoal? Vai aparecer aí o frasquinho. Estou com ele aqui. Vamos lembrar como é que é o cheiro? Vamos primeiro falar aqui as notas oficiais. As notas oficiais do Black Moonlight são bergamota, cardamomo, mandarina e açafrão. No coração, isso no topo. No coração, lavanda, mirra, jasmim sambac, ylang-ylang e avelã. E na base, o ládano, patchouli, bálsamo de tolu, fava tonka, vetiver, beijoim. Vamos lembrar do cheiro. Eu apliquei esse perfume às 3 horas da tarde e estou gravando 11 horas da noite, um pouquinho mais, quase meia-noite, ou seja, de 8 para 9 horas depois que eu apliquei uma única borrifada aqui no braço. E o cheiro está maravilhoso ainda. Eles são perfumes muito potentes, muito fortes, tá, pessoal? Mas eu vou lembrar da saída aqui com vocês. Vamos lá. A saída é muito gostosa, pessoal. É muito gostosa. É uma saída doce, chega a ser licorosa, inclusive. A mandarina e a bergamota são muito sutis na saída. Não tem um cítrico cortante, é um ambarado, um balsâmico muito elegante, muito distinto. A gente sente uma base floral já também, logo na saída já sente. É muito gostosa a saída desse perfume, muito sedutora, muito envolvente, chega a ser viciante, é narcótico, dá vontade de realmente ficar cheirando o tempo todo esse perfume. É uma fragrância muito, muito gostosa mesmo, macia, fácil, sedutora, envolvente, noturna. É a pegada desse perfume. Mas antes também eu queria falar o que eu vi de comentários nas comunidades aí de Fragrantica, enfim. Em geral, o pessoal coloca como um âmbar especiado que inicia cítrico especiado e evolui para um coração floral resinoso e que teria uma base amadeirada e balsâmica. Muitos descrevem como profundo, escuro, interessante, com toque insensado e floral. Eu não peguei muito essa parte insensada e nem peguei tanto amadeirado, tá? E nem tão especiado, tá? Eu achei esse perfume muito balsâmico, ambarado, floral, resinoso, muito gostoso mesmo. E não achei muitas conexões, tá, pessoal, com outros perfumes. Nesses dias que eu usei, descrevendo aí, para não perder nenhum detalhe, uma saída doce, licorosa, leve, arejada, tá? Apesar de ser licorosa e doce, ela é leve. Mandarina e bergamota sutis, não são cortantes, né? Um doçor já puxando para um lado floral, né? Equilibrado, elegante, nada enjoativo. O açúcar, o doce aqui é na medida, nada enjoativo. Eu não senti ele alcoólico, não tem nada alcoólico aqui. É um perfume, para mim, ambarado, balsâmico, floral, muito agradável, muito soft,
mas muito approach, muito romântico, muito intencional, tá, pessoal? E aí o açafrão, para mim, no meu nariz, ele aparece bastante, principalmente depois da saída, já no iniciozinho da primeira transformação do perfume, primeira evolução do perfume, ele aparece com um toque bastante acamurçado. Ele foi trabalhado aqui para ficar mais acamurçado, dá uma sensação de um couro bem macio, junto com esse lado ambarado, fica muito legal mesmo esse perfume, muito bacana mesmo, tá? E aí também surge um caramelo, um toque de caramelo, um toque abaunilhado, sem levar para o gourmand, tudo trazendo muito conforto e uma pegada de approach, uma pegada bastante romântico mesmo, um perfume romântico, um perfume para encontro, tá? Esse perfume eu tentei buscar algum tipo de inspiração nas letras, nas músicas, enfim. Acho que o que foi mais parecido de inspiração seria o Black Moonlight, o Black Moonlight é o perfume, seria o Hungry Like a Wolf, dentro dessa coisa de buscar, de estar na caçada ali, sendo que ele me pareceu uma coisa bem direcionada, não é aquele paladeiro, ei, olhem para mim, eu sou o legalzão da festa, olhem para mim. Ele é mais aquela coisa da sedução, da conquista específica, né? do tiro certo. Então, encontros, jantares, essas são as ocasiões que me vieram para o uso desse perfume, tá, pessoal? E esse é um perfume, assim, como eu já iniciei ali, ele pega na mente, ele é viciante, ele realmente dá vontade de ficar cheirando, mesmo. Acho que para esse propósito de encontro, de ser um perfume marcante, um perfume que deixa na lembrança, eu acho que ele vai muito bem, ele foi muito bem acertado. Só não sei se a conexão com a banda realmente foi tão boa assim, mas isso é o de menos nesse caso. Eu acho que vocês estão mais interessados no Del Rio em relação a essa parte. A performance excelente, como vocês viram aqui, o perfume estava uma borrifada a 9, quase 10 horas de aplicação, muito perceptível mesmo. Ele passa de 12, 14 horas na pele, 8 horas exalando. Então são perfumes Beast Mode, são perfumes que têm aquela performance brutal, absurda mesmo. Inclusive para uso em poucas borrifadas. Tá? E o Black Moonlight até não vai gerar muito desconforto se você usar mais borrifadas não. Mas a gente vai falar sobre o Neo Rio já já. Ele é um perfume que para mim pareceu mais noturno, mais outonal, invernal. Principalmente aqui no Brasil. Tá? Talvez na Europa dê para usar num clima que eles chamam de primaveril, mas é porque o primaveril deles é bem mais frio do que o nosso aqui no Brasil. Então aqui no Brasil é mais invernal mesmo, é um perfume mais noite. Até daria para usar num ambiente refrigerado, com uma roupa bem elegante, tá, pessoal? Não é para usar com qualquer roupa casual, não. É um perfume elegante, um perfume bem distinto. E eu achei mais masculino, tá? Não achei ele muito compartilhável, não. Até que na parte final do perfume, ele fica numa pegada mais baunilhada, entra até um toquezinho de chocolate e tal, e aí pode ser compartilhado. Mas ele é mais masculino, me parece mais um perfume intencional, romântico, para encontros masculinos. Eu vi algumas pessoas fazendo comparações desse perfume com o Deified do Tony Iommi, também da Serjoff, tá, pessoal? Eu entendo a comparação, mas são perfumes bem diferentes, tá? Se você pegar um lado a lado do outro, eles são muito diferentes. Eu diria que esse aqui é mais romântico, mais intencional e mais potente, tá? O outro, ele é um perfume que eu acho que ele conta mais uma história. Ele te leva mais para um clima desenhado pelo criador do perfume. Um clima de rock, um clima de couro, eu acho que é diferente. São propostas bem diferentes, tá? E inclusive entendo as pessoas que dizem que esse é o perfume que deveria ter sido Deified, que ele é mais legal, mais agradável. Muito embora a nota dele no Fragrantica seja menor que o Deified.
O Fragrantica ele tem uma pontuação 4.0, pelo menos aqui no Fragrantica Brasil, que é uma boa pontuação, né, pessoal? Mas o Defied, salvo engano não, o Defied tem nota 4.2, então tá melhor conceituado. Eu, pessoalmente, acho que gostei mais de sentir o cheiro do Black Moonlight. Se fosse perfume sem proposta, sem cocriação, acho que eu teria gostado mais do Black Moonlight. O Defied, assim como o Tony Iommi, Monkey Special, eles têm algo mais, eles te transmitem, te contem uma história. E aí, pela experiência completa, talvez a comparação pese mais para o outro lado do Tony Iommi. Eu acho que eles são mais competentes em criar uma história, em vender uma experiência, além do perfume. Bom, faltou falar alguma coisa desse cara? Eu acho que não. Acho que é isso. Basicamente, eu acho que é isso. Vamos então. Ele é muito gostoso. Narcótico, viciante, sedutor. É isso. Ambarado, adocicado, quente, balsâmico. É um ótimo perfume. Sem dúvida, é bastante um perfume de nicho mesmo. Que vai dar um cheiro bem distinto, bem marcante para uma ocasião especial. Sem dúvida, você vai estar bem acompanhado com esse cara. Vamos agora então falar do Nel Rio. Aqui, Nel Rio. Nel Rio, pessoal, eu borrifei aqui nesse outro braço. Tá muito, 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 muito presente. Muito mesmo. Pela cor dos frascos, pela ligação fácil com a música Rio, que tem alguma relação com o Rio de Janeiro, muito embora conte a história de uma moça chamada Rio, mas no clipe traz essas cores neon e tal. Eu acredito que essa tenha sido a inspiração e tenta trazer um pouco dessa energia vibrante, pulsante, também desse lado exótico que a banda sempre buscou explorar, né? Além de simbolizar esse dinamismo, essa energia, essa liberdade, enfim. Mas aí eu tenho uma questão em relação aos frascos. São lindos, eu acho que comunicam muito bem com a identidade visual da banda, mas eu acho que eles não comunicam com o cheiro, com o perfume que eles contêm. Eu particularmente não consegui conectar visualmente o cheiro do perfume com os frascos. As cores vibrantes, o neon limpo, liso, ele não conversa com a fragrância, né? A própria escolha de 4 cores, nenhuma delas, na minha opinião, conversa com o perfume. Me parece que o perfume já estava pronto, tinha uma ideia, e só chegou lá e, pessoal, joga um neon aí porque a gente gostava de neon, mas ele tem muito mais, fala muito mais sobre a banda do que sobre a fragrância. O Black Moonlight até fala um pouquinho sobre a fragrância, mas o Nel Rio não. Então, não espere algo tão vibrante, tão verão, né? Não é. Até fresco, enfim, sei lá o que ele comunica, aquele neon, ou urbano, cosmopolita, não sei, não comunica, né? Ele é um perfume bem exótico. Talvez nessa ideia da ideia que os estrangeiros têm do Brasil de ser uma coisa tão exótica, ou tinha, não sei se ainda tem, talvez a ideia Rio bata com isso. E ainda assim, não é exatamente parecido com o Rio de Janeiro, é parecido com talvez a imagem do que é o exótico de um Rio de Janeiro na cabeça de um gringo dos anos 80, de um estrangeiro dos anos 80, que não conhecia, que não tinha internet para pesquisar e que achava que ia encontrar uma coisa aqui, só o carnaval vibrante e uma coisa totalmente exótica, né? Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, que é o cheiro. Também foi passado às 3 horas da tarde. Está muito forte aqui. Muito forte mesmo. 11 horas depois? Quase 11 horas depois. 10 horas depois.
Não, perdão. 9 horas depois, não é isso? Quase 9 horas depois. Vamos lá, vamos para as notas então. No topo ele tem figo cristalizado, elemi, rum e labdano. No coração ele vai ter xarope de bordo, óleo de rosa e açafrão. Na base ele vai ter bálsamo do Peru, fava tonka e patchouli. E ele é um perfume que ele é principalmente doce, ambarado, amadeirado, balsâmico e especiado quente. A comunidade do Fragrantica dá nota 3.8 para esse perfume, um pouquinho mais baixa que o Black Moonlight, tá? E classifica também como um perfume mais noturno, um perfume também mais invernal e outonal. Aquilo que não comunica com o frasco, né? Vamos lá. Pelo Fragrantica, pessoal, ele é um gourmand muito doce e resinoso, com um forte rum, figo e xarope de bordo. Muitos comparam ele também com o Tony Iommi Monkey Special. E aí eu acho que ficou alguma coisa no subconsciente, né, pessoal? Lançou primeiro o Monkey Special e o Defied, lançou depois o Black Moonlight e o Neo Rio, e eu acho que as pessoas acham que são equivalentes e comparam um com o outro. Na minha concepção, não são perfumes parecidos. Talvez até tenha algum tipo de similaridade na proposta, na construção, mas não tem cheiros parecidos. Tá? Então eu não vou nem comparar. Na minha impressão, são muito distintos. Aqui é mais doce, mais especiado, muito mais exuberante, muito mais vibrante, muito mais chamativo. Né? Ele ei, olhe para mim, o tempo todo. E o Monkey Special não, ele tem um coro, ele tem uma pegada rock and roll, é mais terroso, ele te transmite diretamente para uma aura de backstage, de palco, né? E aqui não, aqui é uma coisa muito exótica, muito doce, exuberante, é bem diferente, mas não acho que comunica com o Monkey Special, não acho nem que dá para comparar, minha opinião, tá, pessoal? Vamos lá, vamos lembrar da saída. Depois de 9 horas, eu não tenho o que falar, é muito confortável, inclusive, muito gostoso, muito potente. É um perfumão mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou pegando reto. Certo, Neo Rio. A saída dele é muito gostosa, ela dura pouco, mas ela traz um blast, traz assim uma porrada de rum com o figo cristalizado. Nossa, eu salivei aqui. Mas é uma pancada. Para mim, o figo, e também já começo a sentir o xarope de bordo e açafrão, tá, pessoal? Só que aqui tem um detalhe, ela é muito ambarada, ela é muito adocicada, gourmand e muito açafrão. Só que o açafrão, lá no Black Moonlight, ele foi trabalhado para ser mais acamurçado. Aqui, ele me traz uma pegada mais doce, caramelado, quase torrado também. Ele está mais para o gourmand. E essa saída que é muito alcoólica, muito doce. E na primeira vez que eu senti, confesso que eu não gostei muito, eu fiquei desconfortável, mas tem um porém. Eu apliquei 6 ou 7 borrifadas e foi muito forte, exalou muito. Excitou demais a minha narina, ficou enjoativo, eu não cheguei a ter dor de cabeça, mas muito forte, exalando demais, incomodou. O açafrão ficava forte, ele ficou especiado demais, quente demais, levando para um lado culinário até, um lado de tempero de comida e não só adocicado. Foi muito forte. Nos outros dias eu apliquei bem menos borrifadas, hoje uma só, e aí ele foi um doce mais controlado, mais agradável, muito exótico ainda, muito oriental. Eu acho que se quiseram acertar no Rio de Janeiro, foram mais pro lado oriental, mais ali, sei lá, Tailândia, alguma coisa do Oriente Médio, talvez até Índia, alguma coisa mais pro lado de lá, do que Brasil. Tá? E é isso.
exalou muito, ele teve esse cheiro doce, caramelado, de alguma coisa torrada, um cheiro que remetia para uma coisa bem balsâmica também, mas uma cor mais amarronzada, mais amarelada. Se eu fosse dar uma cor para esse frasco, eu daria uma cor parecida, por exemplo, com o do Alexandria 2, aquele amarronzadinho e tal, muito mais parecido com o cheiro desse perfume do que essas neons vibrantes, né? Esse cheiro que às vezes também levou para nuts, para castanhas torradas, esse cheirinho de nuts de aeroporto, torradinha com doce, né? E também uma sensação de café, muito embora não tenha café nas notas, mas essa sensação eu acho que vem da forma que o açafrão foi trabalhado. Eu acho que o açafrão ele foi a base dos dois perfumes, sendo que lá no Black Moonlight mais acamurçado, aqui no Neo Rio mais adocicado e nessa pegada de coisa torrada, né? De um doce torradinho, um caramelo torrado. A performance desse cara consegue ser mais brutal ainda que a do Black Moonlight. Ele exala demais, demais mesmo. As pessoas ao meu redor notaram. À noite ainda era muito forte o perfume. Muito, muito. 14, 16 horas perceptível na pele. É muito, muito, muito forte mesmo esse perfume. Dosar bem as borrifadas, em especial a depender do clima que você está. Porque senão você vai, inclusive, se incomodar e talvez até incomodar as pessoas. E ele me pareceu, na saída, um pouquinho mais masculino, mas eu acho que ele é compartilhável, sendo que ele é muito exótico, tá, pessoal? Ele não é aquele doce previsível, gourmand, que remete para uma coisa fruta vermelha, um caramelinho macio e tal, não, ele é exótico. Ele tem uma pegada, um certo desafio aqui. Eu fui começar a gostar mais desse perfume na segunda vez que eu usei. A primeira eu fiquei, de certa forma, até incomodado. Na terceira eu já estava entendendo, já estava curtindo o perfume, tá? Curti. Acho que é um perfume que com o tempo você aprende a gostar mais, usar mais, pode ficar mais acostumado com ele, curtir mais o perfume. Mas ele tem um desafio aqui. Eu não recomendo blind de jeito nenhum nesse cara aqui. Ele tem uma boa dose de desafio. E aí, trazendo para vocês, pessoal, assim, se a ideia era trazer algo do Rio de Janeiro, na minha opinião, esse perfume não traz. Como eu falei um pouquinho antes, talvez a tentativa de ligar um pouco a visão ideal do exótico que o estrangeiro tem do Rio de Janeiro nos anos 80, antes de internet, antes de tudo, mas não é. Eu, como brasileiro que moro aqui, digo que ele passou longe do Rio de Janeiro. Se fosse para escolher no Brasil alguma coisa que se assemelhasse a esse perfume, estaria muito mais próximo da Bahia, muito mais próximo talvez do Pará, né? Sendo que o Pará tem uma pegada ainda mais amazônica e tal, acho que muito mais próximo da Bahia. Os temperos ali, aquela coisa mais de Bahia. Até por isso eu escolhi a minha canequinha aqui. Agora, se você quer ter alguma coisa que lembre o Rio de Janeiro, eu vou te dar duas sugestões. E aí eu estou falando, inclusive, pensando no estrangeiro que está assistindo esse vídeo. Esse aqui é uma das opções, tá, pessoal? Esse aqui é um perfume do Condé, é o Caipi d'Argent. Minha câmera está muito ruim. Vou colocar uma imagem aí. Caipi d'Argent, que é um perfume de caipirinha. E se tem uma coisa que o estrangeiro liga ao Rio de Janeiro, e também nós brasileiros, é a nossa boa e velha caipirinha. E esse perfume aqui é a caipirinha pura. É uma delícia esse perfume, eu recomendo muito que vocês conheçam. Se vocês quiserem entender um pouquinho do Rio de Janeiro, verão, caipirinha. E essa aqui é com açúcar, não é com adoçante não. É delicioso esse perfume. Outra sugestão, essa aí foi até lembrado pelo Renato Pereira, é o perfume da Granado. Eu pensei no Fervo Intenso, que tem uma cachaça e tal, mas é muito bem pontuado pelo Renato. O Fervo, ele lembra um pouquinho o Rio, mas lembra talvez até o interior de Minas Gerais. O Bossa representa melhor o Rio de Janeiro do que o Fervo Intenso. Então eu deixo essas duas dicas para você aí. Ou o Caipi d'Argent, do Condé, ou o Bossa,
da Granado. Eles vão representar muito melhor o perfume, o que seria a essência do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Bom, ambos os perfumes são muito potentes, muito marcantes, são capazes de trazer uma sensação luxuosa, uma sensação única, distinta. Ambos são, sem dúvida, perfumes de nicho, de extrema qualidade, sem dúvida. A conexão deles com a banda Duran Duran, para mim, foi difícil de pegar. Realmente foi difícil. Me pareceu até que era um produto que estava pronto e a parceria foi muito mais comercial do que conceitual. Me pareceu, tá? Posso estar enganado. Eu acho que até nos frascos, no nome e tal, a banda participou, decidiu. Mas na fragrância, eu não sei, eu não consegui ligar diretamente. Talvez o Hungry Like a Wolf, talvez a questão Rio e tal, esse lado exótico, mas não falou tão bem assim para mim com a banda. Mas isso não tira a beleza da criação desses perfumes. São perfumes, fragrâncias muito elegantes, muito distintas, muito diferentes, muito exóticas e muito bem construídas. Talvez na questão de contar uma história ou de te transpor, te transferir para uma sensação, para um ambiente, para um clima, talvez ela tenha ficado um pouco aquém da criação com o Tony Iommi, talvez até isso reflita as notas que eles tiveram, que eles têm no Fragrantica. Mas como fragrância, como cheiro, são bastante interessantes sim, e como performance são mais competentes, tá, pessoal? São melhores em performance do que a linha Tony Iommi. E é isso. Lembrando que esses dois, tá, pessoal? Queria fazer aqui um agradecimento especial ao pessoal da Connection, tá? Que são quem me fornece esses splitzinhos. Esse aqui eles mal receberam o lançamento, já fracionaram, já mandaram para mim. Pô, Marcos, tal perfume aí que quase não tem resenha para você poder levar para o seu público. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade. Então, obrigado, Otávio, obrigado, Marcelo, por essa oportunidade de estar trazendo esse conteúdo e de estar conhecendo esses perfumes, porque, sem dúvida nenhuma, são perfumes que eu não compraria no Blind, são muito caros e que a gente não tem acesso assim para estar experimentando. Então, vocês prestam um bom serviço para quem gosta de perfume por meio da venda desses splits. Muito obrigado, tá, pessoal? E se você chegou até aqui, não deixa de curtir o vídeo, comenta aí o que você achou. Se você está me assistindo de fora do Brasil, comenta o que você quiser. Se você quiser conhecer mais sobre o Brasil, sobre perfumes brasileiros, comenta aí que eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Um grande abraço. Fica aí, ó. Eu vou falar também dos perfumes do Tony Iommi com a Sejoff. Então vai estar aparecendo o card aí e vou fazer um comparativo entre os 4 para você também. Não deixe de assistir. Um grande abraço e fica com Deus. Tchau, tchau.